Se você está no momento do seu negócio, da sua vida, pensa, talvez eu tenha que fazer algo novo. Talvez eu tenha que mudar a oferta, mudar o canal, mexer no preço, refazer o funil ou simplesmente tentar outra coisa. Talvez a resposta não seja fazer algo novo. Talvez a resposta seja fazer mais. Mais volume, mais consistência, mais execução, mais repetição, mais tentativas da mesma coisa que já provou que funciona. Não é fazer algo novo. E eu quero falar disso nesse vídeo de hoje, porque na prática, uma das perguntas mais importantes que o empreendedor precisa fazer não é qual é a próxima grande ideia, qual é a próxima coisa que se eu fizer vai... Não é isso, mas sim porque eu ainda não estou fazendo mais do que já funciona. Essa é uma das lógicas mais poderosas que eu já vi gerar resultado em negócios, carreira e em qualquer coisa que tenha uma meta e um objetivo sério a ser alcançado. Na maioria dos casos, o problema não é a falta de estratégia, mas sim falta de volume e consistência. Tem uma coisa muito traiçoeira no fazer mais. Você chega num ponto e pensa, olha, não tem como eu fazer mais do que isso. E é justamente aí que mora o bloqueio, porque a maior parte das pessoas subestima duas coisas. Primeira, o volume que realmente é necessário para vencer. E segunda, a própria capacidade de suportar mais volume do que imagina. A gente vive num mundo que todo mundo quer hack, atalho, automação, otimização, ganhar sem se esforçar. Só que em muitos momentos do jogo, o que separa quem cresce de quem trava é uma coisa muito simples. É quem aguenta fazer mais por mais tempo. E isso não é atraente, não dá post bonito pro Instagram, mas constrói resultado. Eu estava lendo recentemente, tem uma ideia que é atribuída a Napoleão, que resume muito bem isso. Quantidade tem uma qualidade própria. Ou seja, chega em um momento que só de ter volume por si só já vira vantagem competitiva. Lembra lá da história de Napoleão? Ele praticamente conquistou toda a Europa. Mas como? Com quantidade. Tendo um exército muito volumoso. Foi estratégia? Sim, teve estratégia. Mas só de ter mais volume, ele já tirou uma vantagem muito maior em relação aos demais exércitos, dos demais oponentes. Então, como traduzir essa ideia para negócios? Talvez mais ligações, mais reuniões, mais criativos, mais testes, mais posts, mais contatos, mais presença, mais repetição. Vai ter um momento que isso vai deixar de ser só quantidade e vai começar a virar dominância. Aqui tem um outro erro muito comum do empreendedor. A pessoa encontra alguma coisa que funciona e em vez de colocar mais energia nisso, ela começa a querer trocar. Nova oferta, nova campanha, novo posicionamento para a empresa, novas ferramentas, novos processos. Só que, cara, uma coisa que eu aprendi no mundo dos negócios e que ninguém sai falando aí não, é que toda mudança tem um custo. E esse ponto muita gente ignora, porque mudar tem custo fixo e o retorno é variável. Toda vez que você muda algo importante na sua vida, no seu negócio, em tudo vai ter custo fixo e retorno variável. E normalmente o que vai acontecer? Você vai perder inicialmente um pouco do ritmo, o time ou você vai precisar reaprender ou aprender sobre aquele assunto. Logo em seguida, os resultados não serão os melhores de começo. É assim que funciona. Você provocou uma mudança e já quer que através dessa mudança já tenha resultados exponenciais? Não é assim. Você precisa se preparar, você precisa treinar e repetir até chegar a ser uma pessoa ou ter uma operação que tenha resultados minimamente de qualidade. A gente não começa entregando resultados excelentes na primeira tentativa, na primeira mudança. Às vezes, só de mudar a queda de performance, ela é quase que garantida. A melhora não, porque a melhora vai depender se você repete ou não. Então pensa comigo, se você já tem uma máquina que funciona, mesmo que imperfeita, a pergunta estratégica não deveria ser como que eu posso mexer em uma coisa nova nessa máquina e agregar algo novo a ela. Não é isso que você tem que se perguntar, mas sim, em qual máquina agora vale colocar mais volume? Essa é a nuance importante. Não é criar uma coisa totalmente nova, mas sim escolher o que você pode colocar volume para que você tenha um maior resultado. A ideia é a seguinte: se você tem uma máquina hoje que tem nota 5 e outra nota 8, você não coloca energia na máquina nota 5 só porque ela existe. Você prioriza a nota 8. Você concentra recursos, energia, onde o retorno
tende a ser maior, porque o custo fixo você já tem, o retorno é variável. Então por que não apostar em algo que pode trazer maior retorno? E tem isso, muitas vezes o maior retorno ajustado ao risco está em fazer mais daquilo que já provou dar mais resultado. Não tentar ficar reinventando a sua vida, a sua empresa, para tentar satisfazer a sua ansiedade por novidade. Também não vale ficar insistindo demais em algo mediano só porque você já gastou energia nisso. Invista conscientemente a sua energia em coisas que tenham maior probabilidade de retorno. Isso porque muito empreendedor usa o negócio, a sua empresa, a sua vida de maneira geral, para alimentar o próprio vício em novidade. Não é porque precisa ter uma novidade. Ele precisa sentir que ele está fazendo algo novo. Isso aqui é muito perigoso, porque, na verdade, empresa, negócios, geralmente não cresce fazendo coisas excepcionais. A maioria cresce fazendo arroz com feijão. O básico repetido com consistência. Só que essa execução de fora, ela pode parecer um pouco sem graça, mas por dentro você vai ver o seguinte, que lá dentro a execução está rodando redondinha, está fazendo o que tem que ser feito para gerar o resultado que se espera. E é assim mesmo. Às vezes não precisa de criações excepcionais. Tem fases do negócio que ele vai ficar menos emocionante, vamos dizer assim. Mas é justamente nessas fases que o seu negócio vai crescer. Porque você para de gastar energia tentando parecer genial, fazendo coisas geniais, e vai começar de verdade a concentrar os recursos e ampliar coisas que realmente já provaram que funcionam. Negócio não cresce só com criatividade, cresce com a capacidade de sustentar o mesmo movimento por tempo suficiente para gerar resultados, fazendo o arroz com feijão, fazendo o que precisa ser feito. E aqui vem uma outra ideia. Existem otimizadores e existem maximizadores. Parecem coisas semelhantes, mas não são. O otimizador, ele vai pensar assim, olha, como que eu tiro o máximo com o mínimo esforço? Muita gente fala isso, né? Mas o maximador, ele vai pensar o seguinte, como eu tiro o máximo possível e ponto. Essa diferença muda tudo. Parece que não tem muita diferença, mas tem. Porque o otimizador, ele vai ficar preso tentando buscar eficiência relativa. Ou seja, esse produto está dando retorno melhor do que aquele. Esse post converteu mais do que aquele. Esse funil está mais enxuto do que aquele. Esse custo está menor. Tudo bem, isso é importante. Isso realmente importa. Só que o maximizador, ele vai olhar além, de fora, macro, e vai perguntar, no final, tudo isso aqui está me dando mais resultado absoluto ou não? Porque tem uma armadilha que é muito comum nisso tudo. O empreendedor, ele fica obcecado em melhorar percentuais, quer a melhor taxa, o fornecedor mais barato, com um serviço mais barato. Só que ele nem precisa disso ainda. Isso ainda nem é um problema. Às vezes, ele nem ganhou dinheiro suficiente para que as taxas se tornem um problema. Ele foca na otimização e esquece que, primeiro, precisa vir a maximização. Exemplo, vamos dizer que você investiu na sua empresa R$100. Depois de um tempo, voltou R$1.000. Excelente. Depois, você investiu R$200 e voltou R$1.200. Piorou no percentual. Piorou, com certeza. Mas você ganhou mais dinheiro absoluto. Você teve uma receita maior. Foque em aumentar a sua receita bruta e depois você foca em otimização. Quando otimização, de fato, for um problema. Ok, você identificou a sua melhor máquina, entendeu que precisa maximizá-la, mesmo que não tenha o menor custo, as melhores otimizações. Perfeito. Agora, quando eu falo fazer mais, eu não tô te dizendo que você precisa trabalhar até morrer. Eu tô falando de aumentar o volume usando as alavancas certas, fazendo a coisa certa. Talvez está faltando prospecção, fazer mais aqui, seja mais contatos, mais follow-up, mensagens, listas, mais tentativas. Talvez no comercial seja mais treinamento, repetição do script que funciona, mais reuniões que sejam úteis, reuniões de ajuste, reuniões de ajuste de estratégia com o cliente interno e com clientes externos. Em marketing, pode ser mais criativos, mais orçamentos, mais testes, segmentações, mais canais que depois do primeiro que funciona, você pode testar outros canais. Talvez em conteúdo, pode ser mais vídeos, mais cortes, vídeos curtos, mais constância, consistência, mais reaproveitamento inteligente de conteúdo. O ponto aqui é, depois que você encontra um caminho minimamente válido, a próxima pergunta precisa ser: como eu aumento o volume sem me sabotar? Essa é a pergunta mais importante. Porque o volume força você a ficar melhor.
simples. Ele te ajuda a ficar melhor. Por quê? Porque se você decide fazer mais prospecção, você rapidamente vai perceber o seguinte: quais são os melhores horários, quais são as melhores abordagens que funcionam para você, que canal vai converter mais e melhor, que perfil de cliente é o perfil ideal para você. A mesma coisa para o conteúdo. Se você produzir simplesmente mais conteúdos, você vai perceber que temas prendem mais a sua audiência, que ganchos funcionam melhor, quais títulos aumentam a taxa de cliques, de retenção. Então, se você decide rodar muito mais criativos, você inevitavelmente vai aprender mais rápido o que funciona. Ou seja, voltando para a ideia lá do Napoleão, sim, volume bem usado acelera inteligência e adaptação, te dá vantagem competitiva, porque essa repetição vai gerar dado e dado bem lido vai gerar refinamento. O problema é que muita gente quer refinamento, quer o melhor sem pagar o preço da repetição, sem passar pelo processo. Pio, então, como que eu faço para aplicar esse framework do volume no meu negócio? Então vamos lá. Primeiro, você precisa identificar o que já funciona. Não precisa ser perfeito, agora no começo. Só o que já mostrou sinal que funciona. Pode ser um canal de aquisição, pode ser um tipo de conteúdo, uma oferta, uma abordagem comercial, uma parceria, uma linha de produto. Identifique coisas que funcionem. 2. Pergunte, uma pergunta sincera. Como você faria 10x disso? Não 20% melhor, mas 10 vezes melhor, 10 vezes mais. Será que é mais frequência, mais orçamentos, mais gente, mais distribuição, mais reuniões, mais tentativas? Como alcançar 10 vezes mais? Depois você vai listar os recursos que faltam. Falta o quê? Falta equipe, processo, ferramenta, agenda, dinheiro? O que está faltando? 4. Pergunte se vale a pena. Se esse aumento de volume realmente destrava a receita, crescimento, autoridade ou escala, a resposta muitas vezes vai ser sim, vale a pena. Se não, não vale a pena. Simples. 5. Segure o impulso de trocar tudo. Antes de tentar ir para a próxima grande ideia, esgote a força da ideia que já funciona. Se está funcionando, é porque tem um motivo. Se parou de funcionar, também porque tem outro motivo relacionado a isso. Então não parta para a próxima coisa só porque ficou chato, só porque não está mais interessante. O volume, ele é subestimado porque parece ser muito simples, essa é a verdade. Mas é justamente por isso que quase ninguém faz de verdade. Mais volume, mais repetição, mais constância, mais tentativas, mais execução. Em muitos momentos do negócio e da nossa vida, o maior retorno não está em algo novo, em fazer algo completamente novo, mas sim em fazer muito mais, muito melhor, por muito mais tempo, daquilo que já está funcionando. Talvez a pergunta seja: por que eu ainda não estou fazendo mais? Faça essa pergunta para você mesmo e deixa aqui embaixo nos comentários. Se esse vídeo fez sentido para você, no próximo vídeo eu vou te ensinar como construir um negócio simples e que dê resultados. Clica aqui no card ao lado para continuar assistindo. Te vejo no próximo vídeo. Valeu e até mais.